Oi, pessoal. Eu nunca fiz um vídeo assim. Eu não tenho experiência em fazer vídeo. Não é uma forma que eu me manifesto normalmente. Eu me manifesto geralmente escrevendo. E eu resolvi fazer esse vídeo hoje porque, dado o acontecimento de ontem, eu recebi muita mensagem. Acredito que seja porque eu me manifesto muito quanto da causa feminina e estudo sobre isso. Peço desculpas se eu não me manifestar de uma forma apropriada no vídeo, sem grande entretenimento, porque eu realmente não tenho experiência, não sou blogueira, não sou nada. E eu resolvi me manifestar dessa maneira e fazer esse vídeo porque me chocou muito a história da Francine, mesmo. E eu vi que não foi só comigo. Teve todos os posts ontem e compartilhamentos tiveram grande repercussão na vida de várias pessoas, especialmente na de mulheres. E a priori eu deixo um carinhoso e fortíssimo abraço à família da Francine, que tem neste momento uma dor imensurável de perder um ente querido, especialmente dessa maneira. E eu fiz esse vídeo especialmente porque, ao ver tanta repercussão, a gente nota que é um processo que a gente está se dando conta, nós enquanto mulheres. E que nós precisamos usar destes momentos para que essas ideias ganhem mais força. E que a gente tenha ideia de que é um processo que, por muitas vezes, não acontece só através do feminicídio, da morte apropriadamente. Ana Paula Susbacher, ela, enfim, nós éramos amigos da família, na época sou amiga da mãe dela, da irmã dela até hoje. E foi uma história muito triste e que nós não abordamos da mesma maneira a violência contra a mulher naquela época. Foi um caso triste, térrimo, terrível, uma tragédia. E eu vivi de perto aquelas sensações, aquela angústia da família e as dores de se imaginar no lugar dessas meninas, dessas mulheres. Então, sendo assim, que bom que nós estamos abordando este assunto hoje. Que bom que está ganhando força. E eu estava assistindo um documentário que é She's Beautiful When She's Angry. Ela fica linda quando ela está brava. Que é um documentário acerca da segunda onda feminista nos Estados Unidos. E quando a gente estuda muito isso, quando a gente se dá conta desse processo histórico e de como era pior antes, e que na verdade o que a gente conquistou foi muito, mas é uma conquista condicionada por muitas vezes, ainda assim a gente se dá conta que muito há que ser feito. E quando a gente estuda esses processos feministas, lembrando que feminismo não é supremacia da mulher contra o homem, que isso é feminismo, e o feminismo é tão prejudicial e discriminatório quanto o machismo, o feminismo, na verdade, ele tenta trazer a mulher no mesmo patamar de igualdade com o homem. Sendo assim, a gente se dá conta que elas abriram portas para nós e que a gente não pode deixar que elas fiquem estagnadas neste momento. Há muito o que ser feito. Se a gente pode votar e pode ter representatividade hoje, vamos eleger mulheres. Mulheres que façam políticas públicas em prol da nossa segurança, que é o que mais tem se demandado nos dias de hoje. Eu compartilhei agora uns links ali de quantos estupros a cada minuto, mortes a cada hora. É muito mais sério do que a gente se dá conta. Por muitas vezes nos nossos círculos você não vê isso, mas é muito mais sério. E quanto da importância de nós erradicarmos a cultura machista. Na educação na escola, na educação dentro de casa. E, gente, é um processo que precisa ser feito antes de qualquer exigência de que seja erradicada a violência contra a mulher. Porque se você for pensar, nós vivemos machismos, micromachismos todos os dias durante o dia inteiro. A gente vive micromachismos quando o teu chefe te assedia e ele se sente num poder de hierarquia que ele pode
fazer isso, ele sente a abertura de que pode fazer isso, te causando um constrangimento intenso de que muitas vezes você está condicionado a alguma coisa, ou você fica com medo de perder o seu emprego, e é melhor você não falar nada, porque vai parecer que você foi que provocou isso. É no momento em que você está numa conversa entre família, você está numa conversa num meio acadêmico, em qualquer meio em que você tem total propriedade do assunto político, sociológico, filosófico, sobre notícias atuais, sobre opiniões, que você tem opiniões fortes, embasadas, porém, aqueles homens só olham para os homens para conversar sobre isso. E você tem que fazer o esforço duplo, triplo, quádruplo para mostrar que você realmente tem propriedade do assunto, para você poder entrar no assunto. Isso é machismo. É quando você está num restaurante e o teu companheiro pede uma coca e você pede uma bebida alcoólica e o garçom, ao invés de sair e ir lá buscar, ele olha para o seu companheiro para ver, ela pode tomar esse álcool mesmo? São micromachismos todos os dias que as mulheres passam. É na escolha de uma roupa, é no tratamento grosso, porque tem jeito para serem faladas as coisas. É no momento em que você fala mal de uma mulher. É outra coisa, a gente tem que parar de competir umas com as outras. Olha como foi bonito, como as mulheres se uniram ontem, infelizmente por causa de uma tragédia. Mas eu recebi tanta mensagem, eu recebi tanta gente com esse cunho indignatório do que está acontecendo com as mulheres, que tem se evidenciado cada vez mais, que lá no nosso âmago profundo, a gente tá se dando conta disso e a gente sabe que é errado esse tipo de postura e que a gente quer fazer alguma coisa. O fazer alguma coisa não é só ir numa passeata. E que legal que tenha. Isso mostra a força, o número, quantas se importam, quantifica o movimento. Só que o processo se dá no dia a dia. Se dá no ensinar a tua filha e o teu filho preceitos de igualdade e de respeito, seja com os colegas meninos ou meninas. Tá no momento em que você espalha coisas e boatos sobre uma mulher que você não conhece para o seu grupo de amigas e ridiculariza e diminui ela. Tá no momento em que você tá num grupo de homens, amigos seus, que estão falando e detonando uma mulher e você ri disso junto. Eu nunca falei sobre isso, acredito que talvez com algumas amigas e meu companheiro, mas há 5, 6 anos atrás, um rapaz que era meu amigo inventou uma coisa minha sobre nós, sobre mim e ele, para um grupo de homens num clube durante um jogo, tá? No intervalo de um jogo. Coisas que nunca aconteceram, nem nunca fiquei com o rapaz. E 2 homens bem esclarecidos ali, que sabiam que não era verdade, vieram me contar. Bah, ó, o cara falou isso de ti. E eu não sei mensurar, tem gente que não dá bola pra isso, mas uma mulher, todas nós já passamos por isso. É uma condição de ser mulher do século XXI, né? E eu não sei mensurar o nojo que eu senti e o tipo de violação que eu senti de ser inventada uma coisa de mim que eu não fiz. E não só isso, ser utilizada aquela informação mentirosa para tentar me difamar num grupo de mais homens, que espalhariam para mais homens e que iriam para mais homens. Enfim, o que eu tenho de dica para vocês nesses momentos, meninas? Eu sou muito bem esclarecida, tenho a minha autoestima muito bem formada. E, enfim, consegui esclarecer aquilo, tá? Mas, uma vez plantada a mentira, é bem difícil de ela não ser alastrada, né? Então, o que acontece? Esclareçam. Vão atrás. Faça a pessoa te pedir desculpa. Vão atrás. Antigamente, eu me arrependo muito de não ter feito um boletim de ocorrência aquela vez. Porque eu ainda pensava, bom, eu vou fazer isso vai se espalhar mais ainda, né?
Não era nada demais, era só que eu tinha ficado com o cara. Mas não interessa, eu não te dei a permissão pra tu mentir alguma coisa sobre mim. Eu não te dei a permissão pra falar de mim coisas que tu nem conhece. Isso pode acontecer com a tua filha um dia, com a tua irmã um dia. E vocês, homens, também precisam se colocar no nosso lugar. Porque se a gente espalhar essas coisas de vocês, vocês são garanhões. E se espalham coisas de mulheres, às vezes a mulher tem que sair até da cidade. Eu tenho amigas que já saíram daqui por boatos ou por coisas que fizeram que nem deviam se sentir envergonhadas. Isso que eu digo, esclareçam. Vão atrás, faz boletim de ocorrência, faz pedir desculpa. No meu caso, eu consegui esclarecer, mas eu tô esperando o pedido de desculpa dele até hoje. Porque eu fui atrás, ele disse, espera um pouquinho que eu tô dirigindo, e me bloqueou em tudo, e sumiu de um jeito. Até hoje eu tô esperando o pedido de desculpas faz 6 anos. Mas se... O que eu quero dizer é que a gente vive todo dia isso. E a gente é passiva com isso. A gente não pode ser passiva. A gente tem que ir atrás. A gente tem que esclarecer. Tá, mas aí tu vira barraqueira, tu vira escandalosa. Vira, e daí? Vai atrás das tuas coisas. Toma o pontapé inicial. Toma a partida de decidir as coisas da tua vida. E daí se te chamarem de escandalosa e de que tá fazendo grande alarde. É um grande alarde. A gente não pode deixar que essas coisas aconteçam. Outras coisas que a gente vê no nosso dia a dia. Falando mal de mulher dirigindo. Falando mal de mulher fazendo qualquer outra coisa. Eu tenho uma loja de roupa de festa e eu vejo muito disso lá. Eu vejo muito deste mapa feminino e masculino de relações de gênero lá. E eu tenho 2 histórias muito engraçadas para contar. Uma é que esses dias foi uma moça com um irmão e o namorado, eu acredito que sejam 2 homens, e ela era extremamente submissa. Que é outro ponto que a gente precisa aprender a não julgar a mulher porque ela não se dá conta desses processos muitas vezes. Ela, enfim, era mais do interior e ela era extremamente submissa às questões e opiniões dos homens da vida dela. Então, ela pegou e provou um vestido, que é o primeiro que ela gostou, e o irmão dela disse que ela parecia uma baleia. Uma menina que extremamente bonita, muito bonita, mesmo para os padrões estéticos da beleza capitalista de hoje. E aquilo começou a me incomodar porque, né, a gente que estuda isso e que prega isso, que trabalha com isso e que apoia mulheres a se desvencilhar disso, tu te irrita de reflexo com essas coisas. E eu fiquei quieta. Então depois ela provou um vestido que ela não gostava da cor e ele disse, agora sim. E o namorado disse, agora sim. Aí ela virou pra mim e disse, eu vou reservar esse então. Aí eu de reflexo falei, por que tu vai reservar esse? E ela, porque foi o que eles gostaram. E aí eu me dei conta de outra coisa. Tem menina que fala foi porque eles gostaram, com vergonha. E essa menina, ela já se deu conta que o certo era ela escolher o que ela gostava. Mas essa menina ali, do jeito que ela falou, é porque eles gostam desse. Ela nem se dá conta que ela teria a opção de ela escolher o vestido que ela gostava para a formatura dela. E o quanto isso é triste, o quanto isso é retrógrado, o quanto isso é, para muitas pessoas a gente pensa que é algo superado, mas não, não é. E outra história é um pouquinho mais otimista. Otimista não, porque infelizmente existem homens que agem dessa maneira ainda. Foi uma menina com um namorado, ela já tinha escolhido o vestido. Era um vestido clássico, de pérola, claro. E ela levou o namorado junto. E ela provou aquele vestido e o namorado disse assim, que coisa horrível, tu parece uma princesa da Disney. E, cara, é o vestido que a guria gostou, que ela ainda se prestou pra pedir tua opinião da formatura dela. Fala com jeito se tu não gostou, né? Tudo tem jeito. E aí ele escolheu um pra ela provar. Era um vestido cheio de fenda, bastante pele. E aí ela provou toda desconfortável, não era algo da personalidade dela. E o rapaz disse, agora sim, agora tu tá uma mulher. Agora tu tá sexy, essa é a minha namorada.
E ela reservou esse preto, trocou. E eu lembro que eu e a minha mãe, a gente ficou, assim, a minha mãe é uma pessoa muito progressista também. Talvez por isso que eu tenha sido criada dessa maneira. E a gente ficou, meu Deus, por quê? Como que a pessoa namora com alguém assim, que te trata dessa maneira, que fala contigo desse jeito, né? E a gente teve a felicidade de no outro dia a menina apareceu lá, ela trocou pro vestido de pérola que ela queria e disse que acabou o namoro dela. Então, mulheres estão se dando conta. E é no nosso dia a dia. Muitas vezes os homens que fazem isso e as mulheres que fazem isso não se dão conta, né? Disso. Não é por maldade. É num contexto cultural, sociológico que nós estamos inseridos que por muitas vezes a gente não se dá conta e a gente fala, às vezes, coisas machistas. Mas é uma questão de reeducação. E a gente faz isso em casa com nossos filhos, a gente faz isso nos nossos grupos de amigos e amigas, a gente faz isso ao repreender um homem quando tá falando mal de uma mulher. Enfim, a gente faz isso com as nossas atitudes no dia a dia. Então, eu continuo bastante chocada com o que aconteceu com a Francine. Eu caminhava lá no Lago Dourado. Acho um lugar ótimo que nos traz uma sensação de liberdade, de meio ambiente, de, enfim, sem barulho da cidade. E como eu falei, aqueles 40, 50 minutos de dar a volta caminhando lá, eu sempre tento ficar me convencendo de que não precisa ter medo, isso é coisa da tua cabeça neura, porque no fundo, no nosso ímpeto, nós sabemos que a gente tem o ônus sexual. Homens e mulheres são abordados por bandidos, sim, mas nós temos o ônus sexual, o ônus de dominação sexual, que é algo completamente violador da dignidade para uma mulher. É por isso que a gente vive com medo. E todo mundo sentiu e se colocando no lugar dela nesse momento. E isso nos une enquanto mulheres, nos une enquanto mulheres que podem proporcionar e propiciar uma nova educação para mulheres e para homens acerca da igualdade de gênero e de respeito das mulheres e dos homens. A gente começa pela educação. O feminicídio, o estupro, o tráfico de mulheres, o assédio sexual, o assédio moral no trabalho, na rua, tudo isso é a ponta do iceberg já. É a falta de educação. Mas se a gente começar a refletir sobre isso, falar sobre isso, eleger pessoas, mulheres que são mais da metade da população e eleger que elas subam lá para cima e sejam mais do que 10%, assim, talvez a gente consiga mudar alguma coisa. Nós vamos conseguir mudar alguma coisa. Pois o que as nossas companheiras conseguiram lá atrás, que é graças a elas que hoje eu posso estar gravando um vídeo para conversar com vocês e a gente debater esse assunto, sem pedir autorização pro meu marido ou pro meu pai. O que elas abriram como pioneiras, a gente tem que dar continuidade à busca pelos nossos direitos e à consolidação da defesa da violência contra a mulher. Enfim, eu fiz um desabafo, nunca fiz um vídeo, peço desculpa se foi chato, moroso, mas é uma conversa que eu acho que a gente precisa ter. E eu estou completamente aberta para ajudar qualquer mulher que esteja passando por algum problema, que precise conversar, que precise orientação, que precise ir numa delegacia. Desvencilhe-se, procure ajuda e principalmente, vamos nos unir, vamos parar de competir uma com a outra. Vamos andar juntas, tá? Um beijo para todo mundo.